Amém, Jesus? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Nós acabamos de ler um texto de uma epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E o título vai nos dizer: o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco de quem eram os filipenses? Aleluia! Para que os irmãos venham entender um pouco aí, nós já entraremos aonde Deus irá falar. Só para os irmãos saberem um pouco do... Para pregar o texto, nós temos que saber o contexto, Nós temos que pregar o contexto também. Nem todos irão entender a mensagem. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que a cidade de Filipos tem esse nome em homenagem a Filipe da Macedônia. O nome Filipenses tem por homenagem, aleluia, a Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre, glórias a Deus, o grande, aleluia, que sitiou a cidade, aleluia, por volta do ano de 358 anos, aleluia, antes de Cristo, aleluia, aleluia, glória ao Espírito Santo. Então nós podemos ver que este mesmo fez de Filipos uma colônia romana, glórias a Deus, e ela foi uma cidade importante na grande via Egnácia, glórias a Deus, na Macedônia. Aleluia. E esta via estendia-se de Roma, aleluia, a Constantinopla, glórias a Deus. E ali paravam frequentemente mercadores de nações orientais e ocidentais. Isso fez da cidade um lugar estratégico para a transmissão do Evangelho. E nós podemos ver que na primeira parte da segunda viagem missionária de Paulo, o Senhor indicou-lhe que era um propósito divino que o Evangelho fosse pregado na Macedônia. Como nós podemos ver em Atos dos Apóstolos 16, do 9 ao 10. Então, aparentemente, não havia sinagogas na cidade, porque no sábado, Paulo saiu dela e foi até a margem do rio, onde encontrou Lídia, glórias a Deus, e os seus familiares foram batizados. E ela pediu que Paulo e seus companheiros ficassem em sua casa. Só que posteriormente, Paulo e Silas foram aprisionados por expulsar o espírito imundo de uma escrava. E isto levou à salvação do carcereiro e de sua família. Aleluia. Então Paulo pode tê-los visitado novamente quando viajou de Éfeso para a Macedônia. Porque ele passou a primavera com eles. Então a igreja que Paulo estabeleceu ali foi provavelmente a primeira de toda a Europa. E acredita-se que o apóstolo escreveu esta epístola aos Filipenses durante o seu primeiro aprisionamento em Roma. Por quê? Paulo, que fazia tendas por profissão, Paulo era uma pessoa nobre, de família nobre. Só que o apóstolo Paulo largou tudo isso de mão para viver de tendas. Tenda aqui, tenda ali, viagens missionárias, fazendo discípulos. Glória a Deus. Então, normalmente, se recusava a receber qualquer auxílio financeiro das igrejas, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele tinha uma família que era nobre, mas ele não queria viver daquilo ali. Ele vivia de tendas. Ele vivia de barracas. Glórias ao Espírito Santo. Então, normalmente,
ele se recusava a receber qualquer auxílio financeiro das igrejas, né? Então, mas só que contudo, ele aceitou o presente dos irmãos filipenses quando estava em Tessalônica. E nós podemos ver que um dos enviados do apóstolo Paulo, Epafrodito, glórias a Deus, ele trouxe outro presente a Paulo durante seu aprisionamento em Roma. Enquanto estava ali, Epafrodito ficou gravemente doente a ponto que quase morreu. Aleluia, mas só que ele se recuperou e levou essa carta de volta a Filipos. Glórias a Deus. Então nós podemos entender que, embora não seja desenvolvido nenhum tema em particular, o conceito da autossuficiência de Cristo é encontrado ao longo de toda a epístola. Cristo dá significado à vida e assim as pessoas desejam servi-lo até a morte. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era um homem que amava, aleluia, os filipenses. O apóstolo Paulo, ele amava Filipenses por quê? Porque Filipenses, aleluia, os filipenses de Filipos, aleluia, era uma igreja alegre, era uma igreja grata. Nós podemos ver, aleluia, que a carta aos Filipenses escrita pelo apóstolo Paulo, quando ainda estava preso em Roma, é considerada uma carta de gratidão e amor. Ao receber a oferta enviada pelos filipenses e ao saber do cuidado e hospitalidade para com os obreiros e irmãos no Senhor. O apóstolo Paulo se alegrou muito em espírito, por isso lhe escreveu para demonstrar alegria e gratidão. Ele escreveu essa epístola a ponto de mostrar, aleluia, para os seus irmãos filipenses, aleluia, alegria e gratidão. A Bíblia vai nos relatar que o apóstolo Paulo, ele, embora muitas coisas, outras pessoas que estavam em Filipenses, que nem todos eram assim, tinha muitas pessoas que estavam contrariando o padrão o qual o apóstolo Paulo estava ali para direcionar os irmãos na fé. Só que nem isso impediu de apóstolo Paulo ajudar, aleluia, os irmãos com gratidão e com alegria, com amor no coração. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós podemos ver que a carta aos Filipenses é uma das 4 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo no período que ele estava preso ali em Roma. Então isso ocorreu em meados do 1º século, na sua segunda viagem missionária. Aleluia. E juntamente com as cartas ao Efésios, o qual ele estava prontamente, aleluia, ali para escrever, para entregar aos Colossenses e a Filemon. A missão do apóstolo Paulo em Filipos ocorreu após uma visão que ele teve. Paulo viu um homem da Macedônia pedindo ajuda, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Imediatamente ele se dirigiu para lá, pois entendeu que a visão era Deus, aleluia, a visão era Deus, aleluia, o chamando para anunciar o evangelho naquele lugar. Nós podemos ver que a missão do apóstolo Paulo, ela começou a ocorrer a Filipenses através de uma visão que ele teve. E ele interpretou aquela visão como o Senhor enviando ele lá. Que ele viu um homem pedindo ajuda, um homem pedindo socorro. Ele falou, não, eu vou ter que ir lá, eu vou lá. E ele disse, não, Deus quer que eu faça a obra lá. Porque o apóstolo Paulo era um homem missionário, era um homem de missão, é um homem que não parava, é um homem que vivia fazendo discípulos, aleluia, por todo lugar que ele passava. Glórias a Deus. E Filipos era a primeira cidade da Macedônia e uma colônia romana. Aleluia. Foi em Filipos que o apóstolo Paulo fundou a primeira igreja da Europa. Por esse motivo a cidade ficou conhecida como berço do cristianismo europeu. Então o mensageiro dessa carta foi o irmão e cooperador Epafrodito.
enviada a Paulo pela igreja de Filipos como portador da oferta dos filipenses. Filipos foi a única igreja que ajudou o apóstolo Paulo dessa forma. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo, ele não queria auxílio e nem ajuda de qualquer outra igreja. Nessa viagem missionária, Epafrodito ficou muito doente, como nós vimos, né, que ele estava ali em uma viagem missionária para levar a carta. Aleluia. A ponto que ele quase morreu. Aleluia. Só que ao ler a carta aos Filipenses, é notório o carinho e a amizade que existiu entre o apóstolo Paulo e aos irmãos filipenses. Esta carta pessoal também ficou conhecida como a Carta da Alegria. Mesmo tendo que advertir alguns irmãos que discordavam dos seus ensinamentos e causavam desavenças na igreja, o apóstolo Paulo sempre o fazia com amor e alegria no Senhor. Glória a Jesus. Talvez você está se perguntando, se a igreja de Filipos era uma igreja alegre e grata, por que tinha pessoas que discordavam dos ensinamentos do apóstolo Paulo e causavam desavença na igreja? Nós podemos ver alguns problemas que foram encontrados aqui, né, nessa epístola. Alguns problemas que havia ali no meio deles. Era um povo grato, era um povo alegre. Mas isso não queria dizer que impedia de ser um povo que tinha as suas falhas. Apesar do amor e da generosidade dos irmãos filipenses, havia entre eles alguns problemas que precisavam ser solucionados. Alguns judeus, aleluia, que se converteram ao cristianismo, queriam implantar na igreja a incircuncisão e as obras para a salvação, porque ainda estavam presos aos costumes da lei. Outros problemas eram causados pelos inimigos da cruz de Cristo, chamados assim por apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo apelidou eles inimigos da cruz de Cristo. Esses eram amantes de si mesmo, materialistas, homens soberbos, que causavam confusão na igreja. Havia também, aleluia, duas irmãs, Evódia e Sintique, que trabalharam com Paulo no Evangelho. Essas entraram em uma desavença, discordando sobre algo que estava afetando a comunhão entre os irmãos na igreja. O motivo que realmente causava esse desajuste não está explícito na Bíblia Sagrada, como nós podemos ver aqui dentro dessa epístola. Mas só que, contudo, Paulo, preocupado com a situação, rogou aos irmãos que dessem atenção especial a este caso. Apóstolo Paulo começou a trazer ao povo de Filipenses, aleluia, instruções. O apóstolo Paulo começou, aleluia, a abordar orientações, instruções, conselhos da parte de Deus para os filipenses, para que eles pudessem melhorar naquela causa, porque era uma igreja alegre, era uma igreja grata, mas no meio da igreja tinha coisas que era contrária ao padrão de Deus, era contrária àquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando a eles. Glórias a Deus. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ver que nesta carta o apóstolo Paulo orientou os irmãos filipenses a se alegrarem por tudo que eles aprenderam sobre Cristo. Por quê? Porque o seu esvaziamento, as suas obras e o seu sofrimento por nós, a suficiência do seu sacrifício para a salvação da humanidade e o seu imenso e incomparável amor. De quem que você está falando, irmão Vinícius? Apóstolo Paulo ele vai fazer menção de Cristo Jesus. Olha aí, ó, Filipenses 2, do 6 ao 10. Glórias a Deus.
Então Paulo, no capítulo 1, e no versículo 9 ao 11 da sua carta, deu conselhos importantíssimos aos irmãos filipenses. Ele disse: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento, meus irmãos. Filipenses, sejais sinceros, para que aproveis as coisas excelentes. Filipenses, meus irmãos queridos, meus irmãos amados, sejam cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo. Meus irmãos, façam tudo para a glória e o louvor de Deus. Paulo também advertiu os irmãos a zelarem pelo seu testemunho, não só na sua presença, mas também na sua ausência, e andarem dignamente conforme o evangelho de Jesus Cristo queria que eles andassem. Glória a Jesus. Trazendo para os dias de hoje. Glória a Deus, aleluia. Trazendo para os dias de hoje. Vamos trazer para o dia de hoje, os dias atuais, ok? Aleluia. Trazendo para o dia de hoje. Nos dias atuais, muitas pessoas baseiam a sua alegria em coisas ou em pessoas. Por esse motivo, há muitas decepções, há muitas frustrações na humanidade. Paulo nos ensinou que a verdadeira alegria não está baseada naquilo que vemos ou naquilo que podemos tocar. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Porque a alegria em coisas ou em pessoas, ela é sempre passageira. Ela é momentânea. Ela passa. Nós podemos ver que a alegria, aleluia, que está baseada em pessoas, naquilo que vemos, naquilo que podemos tocar, tudo isso é passageiro. Mas a verdadeira alegria está em Cristo Jesus, porque a alegria em coisas ou em pessoas é passageira. A alegria que há em Cristo Jesus é transcendente, ou seja, não dura por um tempo curto, mas permanece por toda a eternidade. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como está relatado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Está entendendo? Então, nos dias atuais, muitas, milhares e dezenas de pessoas baseiam a sua alegria em coisas ou em pessoas. E esquecendo daquele lá, que é digno de toda honra e toda glória. Não é mesmo? Por isso que nós podemos ver que tanto dentro da igreja, não podemos nem falar do mundo, que o mundo já está assim, mas e dentro da igreja? É por isso que muitas pessoas dentro da igreja não entenderam o verdadeiro significado do evangelho. É por esse motivo que há muitas decepções, há muitas frustrações na humanidade, há muitas frustrações e decepções dentro da igreja. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava nos ensinando que a verdadeira alegria não está baseada naquilo que vemos ou naquilo que podemos tocar. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Aleluia. Aquele que deu a vida por nós. Aquele, Filipenses 2, 6 ao 7. Mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus, ele desceu do seu trono, Jesus desceu do seu trono real, se fez um de nós, pagou um preço por nós, sendo que ele não merecia, era um homem 100% homem, era um homem 100% Deus, mas isso ainda não impediu que ele era um homem 100% perfeito, 100% santo. Pagou um preço altíssimo, um preço de sangue, por mim, por ti, por nós, ainda que não merecíamos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todo nome no céu. O nome que é sobre todo nome na terra. O nome que é sobre todo nome embaixo da terra. João, ao ter a visão do trono de Deus e ao ver um livro selado por dentro e por fora, ele viu que ninguém no céu era digno de chegar perto daquele livro, de olhar para o livro ou de desatar aquele livro.
abrir aquele livro, ler aquele livro. Só que o anjo chegou, chegou para João e falou assim: não chores, porque eu conheço um que é digno de desatar os 7 selos. É Jesus de Nazaré, aleluia, é Ele é o único digno, aleluia, de desatar, aleluia, 7 selos. Ele é o único digno de pegar esse livro que está selado por fora e por dentro, esse livro que está escrito por fora e por dentro, é Ele que é digno. Não chorem, meus irmãos. Então, o apóstolo Paulo está ensinando para Filipos, para a cidade de Filipos, para os filipenses, e está ensinando para nós nos dias atuais. Que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós podemos aprender sobre o carinho e a preocupação dos irmãos da igreja de Filipos com o apóstolo Paulo também. Por quê? Porque na ocasião ele estava em Roma fazendo a obra de Deus. Paulo mencionou que a oferta que eles enviaram através do irmão Epafrodito contribuiu não somente para que ele se mantivesse, mas também para que ele alugasse uma casa onde ficou instalado em prisão domiciliar. Então, além disso, essa oferta foi usada para ajudar a igreja. A gratidão e o amor do apóstolo Paulo para com os irmãos filipenses ficaram notórios nesta carta. A maneira de exortá-los foi diferente das outras cartas. Paulo usou palavras brandas, porém com autoridade, zelando pela comunhão e edificação da igreja de Filipos. Apesar de todo o sofrimento e dos inúmeros desafios por amor ao evangelho, o apóstolo Paulo aprendeu a manter a sua atenção em Cristo. Da mesma forma, se nós mantivermos o nosso foco em Jesus, as demais coisas ficarão em outro plano. Por conseguinte, nos alegraremos tanto na necessidade quanto na abundância. É isso que o apóstolo Paulo estava tratando, estava ensinando, estava chamando atenção, estava dando ali conselhos, estava dando orientações, estava dando diretrizes. Por isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção neles ali e pedindo que eles, aleluia, eles viessem a fazer como o apóstolo Paulo bem entendesse que eles fazessem, porque era o melhor para eles. Aleluia, glórias a Deus. Por quê? Porque nós podemos ver a confiança e a afeição de Paulo. Nós podemos ver o que? O regozijo de Paulo na prisão. Nós podemos ver o apóstolo Paulo servindo com humildade. Nós podemos ver o apóstolo Paulo ensinando: alegrai-vos no Senhor. Nós podemos ver, aleluia, o apóstolo Paulo: acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos daqueles quantos estão no seu meio, aleluia, não querendo receber aquilo que eu estou vos ensinando. Nós podemos ver, aleluia, a pureza na mente e a generosidade dos filipenses para com Paulo, para com a obra. E nós podemos ver que essa carta, essa igreja, é uma igreja alegre, é uma igreja grata, mas porém o apóstolo Paulo veio ali com amor para ajudar esses irmãos, para ajudar a cidade de Filipos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar: quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. E ele vem ensinar o que mais? O viver do cristão deve ser para Cristo, somente para Cristo. Ele vem dizer, ele vem falar, declarar: Deus é quem opera o querer e o afetuar. E ele vem dizer: não tenha ansiedade por coisa alguma. Ele vem dizer: só em Jesus temos a paz que excede todo entendimento. Temos que ser gratos pelo que temos. Deus cuida de nós em todas as áreas. Oh, maravilha! Então nós podemos ver que a carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, quando ainda estava preso em Roma, é considerada uma carta de gratidão e amor.
Ao receber a oferta enviada pelos filipenses e ao saber do cuidado e hospitalidade para com os obreiros e irmãos no Senhor, o apóstolo Paulo, aleluia, alegrou muito em espírito, por isso lhes escreveu para demonstrar alegria e gratidão. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos filipenses, só para demonstrar alegria e gratidão, porque o apóstolo Paulo amava de tal maneira os filipenses. Nós podemos ver que ele amava tanto os filipenses que o apóstolo Paulo só recebeu, a única oferta que o apóstolo Paulo recebeu foi de filipenses. Todo auxílio de todas as igrejas, de todas as epístolas, o apóstolo Paulo não recebia. Ele não recebia auxílio, ajuda nenhuma, de valor qualquer, mas de filipenses ele recebeu. Porque que era uma forma carinhosa. E ele recebeu, não que ele recebeu para ele, serviu do próprio proveito para com a igreja, para com a obra. Onde ele estava preso, no domiciliar. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus de Nazaré. Então nós podemos ver que esta carta pessoal, é uma carta pessoal. É uma carta pessoal do apóstolo Paulo para os filipenses. Ela também ficou conhecida como a Carta da Alegria. Ela ficou conhecida como uma carta de gratidão e amor. Então nós podemos ver que mesmo tendo que advertir alguns irmãos que discordavam dos seus ensinamentos e causavam grandes desavenças na igreja, o apóstolo Paulo sempre, aleluia, o fazia com amor e alegria no Senhor Jesus, porque ele amava os filipenses. Por quê? Era uma igreja alegre, era uma igreja grata, era uma igreja de generosidade, era uma igreja, aleluia, que aleluia estava ali conforme, aleluia, agradando, aleluia, um pouco, aleluia, o coração do apóstolo Paulo, só que por isso ele vem ajustar, ele vem colocar no prumo a igreja, para que a igreja melhorasse diante do Senhor. Glórias a Deus. Aí ele veio dar diretriz, veio dar, aleluia, glórias a Deus, instruções, veio dar, aleluia, glórias a Deus, glória ao Espírito Santo, orientações para os filipenses, para que tudo corresse bem a eles. Quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Glória a Deus. Então não importa o que você está passando neste momento, minha irmã e meu irmão. Não importa qual é a circunstância, aleluia, qual é a calamidade, aleluia, não importa o que está acontecendo ou ocorrendo em sua vida. O que importa, aleluia, é que quem começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Não importa qual é o momento que você se encontra, não importa o que está acontecendo, o que importa é que quem começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Não importa, aleluia, quanto tempo está demorando, não importa qual é o jeito, qual é o estado que sua mente se encontra, o que importa é que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Não importa, aleluia, o quão tá, aleluia, desesperador a tua vida, não importa, aleluia, quão, aleluia, esteja desanimado, não importa o quão você acha que você não vai encontrar uma solução, o quanto você acha que Deus não está contigo, mas o que importa é que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Não importa, aleluia, irmão Vinícius, eu vou chutar o pau da barraca, irmão Vinícius, eu vou desistir, irmão Vinícius, eu acho que eu não tenho chamado, revelaram que eu tinha chamado, meu irmão Vinícius, eu não estou encontrando a solução, eu acho que eu não vou conseguir, não sei por onde começar, não sei onde terminar, não sei onde isso vai parar. Isso não importa, o que importa é que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Não importa como você se encontra neste momento, nesse quadro, nesse momento de exaustão, não importa, aleluia, qual seja o momento, qual é a
área travada da sua vida, o que importa é que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. E se você crê nisso, vai dando glória ao Senhor Jesus, porque Ele começou uma grande obra na tua vida desde o ventre, desde a madre, da sua mãe. Então, se Ele começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai terminá-la. Então, começa a dar glória, vai glorificando ao Senhor Jesus de Nazaré, porque Ele se faz presente em nosso meio. Ele está aqui, aleluia, mostrando para mim neste momento que através dessa mensagem Ele está, aleluia, multiplicando e acrescentando na fé dos irmãos e das irmãs em Cristo Jesus. Então não importa, aleluia, o que aconteça, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Aleluia, Deus cuida de nós em todas as áreas, todas. Então não importa se está doendo hoje, o que importa, aleluia, é que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Só nessa frase, só nessas palavras, quem é fiel, quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Isso é uma palavra motivadora. Isso é uma palavra de esperança. Isso é uma palavra de fé. Isso é uma palavra profética. Quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Olha o caráter perfeito. Olha o vínculo da perfeição. Nós estamos ligados, meus irmãos e minhas irmãs, no vínculo da perfeição. E uma vez que rompe o vínculo da perfeição, rompe o vínculo com aquele que é perfeito. Quem é perfeito? Deus, não é? O vínculo da perfeição. Nós estamos ligados, vinculados naquele que é perfeito. Ele é fiel. Nós podemos ver, aleluia, a supremacia de Cristo, a autoridade, o poder de Deus sobre as suas escrituras, sobre a sua palavra. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Ele falou que nem um jota e nem um tio se omitirá. Tudo quanto foi escrito já se cumpriu. Tudo quanto foi escrito está se cumprindo. E tudo quanto foi escrito se cumprirá. Aleluia. Ou seja, aleluia, aleluia, tu credes no Senhor Jesus e tu e a tua casa, aleluia, será salva. Talvez você está com algum desejo no teu coração que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Há promessas, há esperanças, aleluia. Há compromissos, há poder envolvido sobre a palavra, sobre as promessas. Há poder envolvido, aleluia, sobre nós. Então nós temos que crer e colocar a nossa mente, aleluia, colocar a nossa fé em ação. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aleluia. Entenda. Nada que começa, tudo que começa certo, não termina errado. Você não parou para pensar nisso? Não pegou? Entenda. Nada que começa errado, termina certo. Começou errado, vai terminar certo. Mas tudo que começa certo, não termina errado. Você não entendeu? Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Tudo quanto começa certo, não vai terminar errado. Ele sabe o que está fazendo. Eita maravilha. Deus poderoso. Nós podemos crer, nós temos que crer, nós temos que colocar em ação a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Então nós podemos entender que é preciso fazer para colaborar para o crescimento da igreja,
para o crescimento pessoal. Aleluia. Quem é a igreja? É você, somos nós. É possível entender, nós seremos capazes de entender que depois dessa pregação, nós podemos saber que precisamos pregar e evidenciar a graça e a paz de Cristo. E nós podemos ver e compreender que onde há desunião, não pode haver paz e crescimento. É o que estava acontecendo com a cidade de Filipos. Glória a Deus. Era uma igreja alegre, era uma igreja grata. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Só que temos que fazer por onde? Para o crescimento da igreja, para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que precisamos pregar e evidenciar a graça e a paz de Cristo, assim como Filipenses estavam fazendo. E nós temos que ser unidos. Por que nós temos que ser unidos? Porque somos todos membros de um único corpo, o qual Cristo é o supremo cabeça da igreja. Se nós somos todos membros de um corpo, como que podemos desunir, se afastar um do outro? Por quê? Nós vivemos num corpo místico. A função do corpo qualquer? A mão precisa do braço. O braço precisa do corpo. O corpo precisa do sangue. Assim, aleluia, é o corpo por inteiro. Nós temos que estar unidos. Aleluia. A mão, para funcionar, ela precisa do quê? Dos dedos. E os dedos precisam da mão. E o que precisa mais? Da carne, da pele, dos nervos, do sangue, transmitindo ali, pulsionando. Então nós somos todos membros de um único corpo. Então entenda. Não importa o que você esteja passando. O que importa. Aleluia. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo a graça de Deus aqui no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Forte o mistério de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai tratar para os filipenses. Eu estou terminando agora. Glória a Deus. O viver do cristão deve ser para Cristo, para a glória de Cristo. Deus é quem opera o querer e o efetuar. Não tenha ansiedade por coisa alguma. Só em Jesus temos a paz que excede todo entendimento. Temos que ser gratos pelo que temos. Deus cuida de nós em todas as áreas. Não importa a circunstância, não importa a calamidade, não importa onde você se encontra, não importa o que você está passando, não importa quantos anos você chorou, não importa o que está acontecendo com você neste momento, não importa, nada disso importa. O que importa é que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Como eu tinha dito. Tudo que começa certo não tem como terminar errado. Mas aquilo que começa errado não tem como terminar certo. Entenda. Ele começou a obra na tua vida desde o ventre da tua mãe. Aí você fala, nossa, mas tem 40 anos, irmão Vinícius. Estou sendo judiada. Tem 40 anos. Entenda. Deus não faz nada por errado. Deus sabe o que está fazendo. A dor faz parte do propósito. Na verdade, Deus nunca dará uma dor sem propósito. E já dizia um sábio que Deus não desperdiça sofrimento sobre a vida de um filho. Oh, glória! Porque muitas das vezes sofrimento para mim, para você é dor, tristeza e lágrimas. Só que para Deus é ferramenta de trabalho. Glórias a Deus.
Então, onde está o lado bom do sofrimento? Deus usa o sofrimento para lapidar. Deus usa o sofrimento para preparar, para amadurecer. Só que eu, você, nós não entendemos que ninguém amadurece sorrindo. A maturidade é gerada no ventre da dor. Mas fique tranquilo, Deus está no controle. Deus faz o que faz porque Ele é o que é. E quer saber de uma coisa? A dor não mata quando Deus está presente. Ele é poderoso. Aleluia. E aqui eu finalizo. Quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Quando você recebe essa palavra, dê um brado de glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.